Boa tarde, galera do segundo ano. Alô, guerreiros. Tudo em ordem? Aqui quem vos fala é o professor Alexandre Nogueira de Física da Rede Estadual de Pernambuco. Estamos aqui no Educa-PE, essa ação do governo em prol do aprendizado de nossos queridos alunos. O tema da aula de hoje é termodinâmica, suas aplicações e suas leis. Vamos lá, meu povo? Primeiro vamos entender o conceito de termodinâmica. Não estou falando de termologia, eu estou falando de termodinâmica. Acompanhe na tela. Termodinâmica é a parte que estuda a relação entre o calor e o trabalho, que é um sistema, por exemplo, um gás, troca com o meio exterior. Termo vem de temperatura, vem de energia térmica, vem de calor e dinâmica vem de trabalho. Então essa junção de termodinâmica estuda as relações entre a energia térmica e a energia interna de um corpo. Sigamos. Gás ideal, ou chamado também de gás perfeito. As características de um gás ideal ou um gás perfeito são: primeiro, as moléculas do gás movimentam-se caoticamente, desordenadamente, em todas as direções, em todos os sentidos. As colisões e o choque entre as moléculas contra as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos. Choque elástico bateu e separou a conservação de energia. As moléculas não exercem forças entre si, exceto quando colidem. As moléculas apresentam um volume próprio, desprezível, em comparação com o volume ocupado pelo gás. Então, essas são as propriedades e o gás que obedece a esse modelo é chamado de gás perfeito ou gás ideal. Acompanha, gás ideal ou gás perfeito, as moléculas do gás movimentam de forma desordenada, o choque entre as partículas são elásticos, não aparecem forças entre eles e apresentam um volume desprezível. Bom, guerreiros, um gás ele é caracterizado pelas chamadas variáveis de estado de um gás. São as grandezas que definem e caracterizam o estado de uma determinada massa de gás. Existem muitas, mas vamos destacar volume, pressão e temperatura. Acompanhe comigo, por favor. Vamos supor que essa nuvenzinha que eu estou desenhando aqui vai representar um gás ideal. As grandezas que determinam gás são muitas. As principais é o PVT, é a pressão, P, é o volume, V, e a sua temperatura, T. PVT, pressão, volume e temperatura. O P, abençoados, vem de pressão. Aqui o gás está submetido, pressão. O V representa o volume que o gás está ocupando. E o T representa a temperatura. T de temperatura. São as grandezas que determinam e caracterizam o gás. São chamadas de variáveis de estado de um gás, os PVT, pressão, volume e temperatura. Vamos abordar cada uma delas. Primeiramente, nós temos o volume V. Os gases não têm volume nem forma próprios. Por definição, o volume do gás é o volume do recipiente ocupado por ele. Olha para mim. Então imagine um gás possuindo duas propriedades: a expansibilidade e a compressibilidade.
um gás procura ocupar todo o espaço que lhe é doado. Então, mas como ele expande, como o volume aumenta, a pressão diminui. Então, essas grandezas caracterizam o estado do gás. Volume quer dizer isso. As unidades usuais do volume são litro, centímetro cúbico e metro cúbico. Essas são as unidades que nós trabalhamos a variável de estado volume. O volume pode ser dado em litro, centímetro cúbico e metro cúbico. Passamos para outra variável de estado, que é a pressão. A pressão P. A pressão exercida por um gás é devido ao choque das partículas contra as paredes do recipiente. Por definição, a pressão é a razão da força pela área. Atenção, meu povo, pressão é a razão, quer dizer, divisão entre a força F pela área A. Quem tem pressão maior tem força maior e tem o que? Área menor. Pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Professor, dá para explicar melhor? Dá. Fica assim, uns 3 minutinhos paradinho, assim, estático, com os seus pés bem fofinhos. Ou, professor, ficar 3 minutos aqui é o maior filé. Muito bem. Agora fique na pontinha dos pés. Pegue seus pezinhos assim e diminua a área. Quando você diminui a área, você vai aumentar o que sobre o seu pé? A pressão. As meninas, quando vão para a festa e usam aquele sapato tipo Luiz XV, aquelas fofuras que fica uma altura considerável, passa o dia todinho dançando, brincando, quando chega em casa, ó o joelho. Porque a área é menor, a pressão vai ser o quê? Maior. Pressão é uma grandeza escalar dada pela razão entre a força pela área. Atentem para as unidades. Quais são as unidades de pressão? Newton por metro quadrado, chamada de Pascal, Blaise Pascal. A atmosfera, que é a ATM, milímetro de mercúrio, valem as seguintes relações, povo de Deus. Uma atmosfera, 10 a quinta Pascal, ou 760 milímetros de mercúrio. Estamos falando na grandeza o quê? Pressão. Um gás possui o quê? Volume e possui também o quê? Pressão. E a terceira variável importante quanto às outras é a temperatura. A temperatura, ela mede o estado de movimento das partículas. Ela mede o estado térmico do gás. Na teoria dos gases perfeitos, é usada a temperatura em Kelvin. Atentem para o fato. No sistema SI, que é o sistema internacional, a pressão é fornecida em Newton por metro quadrado, cuja unidade recebe o nome de Pascal no SI. O volume V no sistema internacional é dado em metros cúbicos, aonde 1 metro cúbico vale 1000 litros. E a temperatura no sistema internacional, a unidade é dada em Kelvin. Então, atentem para isso. As grandezas que determinam o estado térmico de um gás são chamadas PVT, pressione, volume e temperatura. A pressão é em Pascal, o volume em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Essas grandezas determinam o estado térmico de um gás. Respira, meu povo, não perde o foco. Deus ajuda quem estuda e você é guerreiro, segundo ano. Vamos que vamos. Transformação de um gás. Entre as transformações de gás, devemos destacar as seguintes. Preste atenção, serviço. Isotérmica.
isotérmica. Isotérmica são as que ocorrem a temperatura constante. O termo iso quer dizer igual. E térmica vem de termômetro, temperatura. Então, isotérmica, grava, meu povo, a temperatura é constante. Por isso que chama iso, que é igual, mesma temperatura. A segunda, isobárica. Iso é igual e bárica vem de barômetro, um instrumento que mede a pressão. São aquelas que ocorrem e acontecem a pressão constante. Isométrica ou isovolumétrica ou isocórica. Ela tem nome, sobrenome e apelido. Isométrica são as que ocorrem a volume constante. Atentem para o fato, o prefixo iso quer dizer igual. Isotérmica. Dizer que é isotérmica é dizer que a temperatura é constante. Isobárica. Dizer que é isobárica é dizer que a pressão é constante. Isométrica ou isocórica ou isovolumétrica é dizer que o volume é constante. Bom, isotérmica, T constante. Isobárica, P pressão constante. Isométrica, V constante. Qual é aquela transformação que acontece com a temperatura constante? Isotérmica. Qual é aquela que acontece com volume constante? Isométrica. E aquela que acontece com a pressão constante? Isobárica. E as outras? Aí tem as leis. Essas são as transformações, chamadas transformações gasosas. Vamos agora estudar as leis. As leis que regem cada transformação dessa. A primeira, vamos falar da isobárica. A isobárica, a gente já sabe que na isobárica a transformação acontece, mas a pressão se mantém o quê? Constante. Variam durante essa transformação o volume e a temperatura. O nome da lei, lei de Charles, ou chamada de lei de Gay-Lussac, da transformação isobárica. O que é que diz essa lei? Numa transformação isobárica de uma determinada massa gasosa, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Olha para mim. Volume e temperatura proporcionais. Como assim, professor? Quando você fornece calor, você fornecendo calor, fornecendo energia, o que acontece com as moléculas? Quando você fornece calor, as moléculas começam a se afastar mutuamente. Então, quando você fornece calor, ele dilata, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Volume e temperatura diretamente proporcionais. Observe no gráfico, o gráfico é uma variação linear. Pode ver que a temperatura está em Kelvin e o volume está em litros ou metro cúbico. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Então, esta lei afirma, grava, isobárica. Pressão constante. O que acontece com volume e temperatura, professor? Diretamente proporcionais. Um aumentou, o outro aumenta na mesma proporção. Vejamos agora a isocórica. Ela tem o nome de isocórica, ou é isométrica, ou é isovolumétrica. Pode chamar isocórica, isométrica ou isovolumétrica, é a mesma coisa. Quando é que acontece uma transformação, professor, isocórica? É quando o volume ele é constante. E as outras, então, variam durante a transformação. PT. PT não é partido de trabalhador, não. É a pressão e temperatura. Se o volume é constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Qual é a lei que rege essa transformação? Lei de Charles, ou lei de Gay-Lussac, da transformação isocórica. Olha a lei, numa transformação isocórica de uma determinada massa gasosa, a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais. Ou seja, olha para mim, aumenta a pressão, pressão maior, temperatura maior. Aumenta a pressão, você tem temperatura maior.
PT, pressão e temperatura, são diretamente proporcionais. Muito bem. Vamos agora para a nossa última transformação, chamada de isotérmica. Como assim, professor? Isotérmica. Térmica quer dizer temperatura constante. E aí? Variam durante a transformação a pressão e o volume. E o nome da lei? Lei de Boyle. Lei de Boyle-Mariotti. A lei de Boyle-Mariotti é uma lei que fala na transformação isotérmica. Numa transformação isotérmica de uma determinada massa gasosa, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Olha para mim, menor volume, maior pressão. Como assim, professor? Um gás comprimido. Você pega um gás e começa a reduzir o volume. Você pega um gás, uma quantidade de gás e coloca no volume bem reduzido. Se o volume é menor, a pressão vai ser o quê? Maior. Por isso que se fala que é uma hipérbole. Por isso que se fala que são grandezas inversamente proporcionais. É, professor, tem uma malícia para isso? Tem. Qual é a malícia para isso? Olha no quadro, gente. P1 V1 sobre T1. No estado 1. P1 V1 T1. Agora vamos para P2 V2 e T2. Atentem para isso. Isso aqui, povo de Deus, é para o estado do gás 1. Isso aqui é o gás no estado 2. P é pressão, V é volume e T é temperatura. Ei, Nogueira, e se for isotérmica? Se ela for isotérmica, quem é constante? Temperatura. Muito bem, corte isso. Qual é a fórmula? P1V1 igual a P2V2. Porque se ela for isotérmica, eu corto temperatura. Professor, e se for isobárica? Se for isobárica, a pressão é constante. Isso, se a pressão é constante, corta a pressão. Como é que fica a fórmula? V1T1, V2T2. Muito bem, agora estou entendendo, Nogueira. E se for isométrica, isovolumétrica, que o volume é constante? Aí corta o volume. P1T1, P2T2. Então se diz que essa equação é chamada de equação geral, que estabelece qualquer tipo de gás. Vamos recapitular, olha para mim. Quais são as grandezas que caracterizam o estado térmico de um gás? PVT, pressão, volume e temperatura. E as transformações isotérmica, isobárica, isométrica e aí vai. Veja como é fácil. Vamos acompanhar aí a questão. O gráfico representa uma transformação AB sofrida pelo gás. Gente, dá uma boa olhadinha no gráfico e vê quais são as grandezas. Tá vendo que no eixo da ordenada é volume e no eixo da abscissa, temperatura. Então está dizendo que o volume e a temperatura são proporcionais. Volume maior, temperatura maior. Só pode ser isobárica. Porque isobárica, a pressão é constante. Volume e temperatura proporcionais. Primeiro, qual é o tipo de transformação que o gás está sofrendo? Ei, Nogueira, só pode ser isobárica. Por que só pode ser isobárica? Porque o gráfico está dizendo que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Agora, determine quem é a temperatura de B. Vamos lá, meu povo. Estado A. PA, pressão de A, volume de A, temperatura de A. Igual, estado B. PB, pressão de B, volume de B, sobre temperatura de B. Mas ela não é isobárica? Se ela é isobárica, polegazinho Mendick, apague as pressões. Então sai essa pressão de A e sai essa pressão de B, visto que ela é isobárica. Se ela é isobárica, essa foi a fórmula que você ficou, povo. VATA, VBTB. Olhe no gráfico. Me diga aí quem é o volume de A. Olhe para A e diga quem é o volume de A. Muito bem, 20 sobre
Olha agora quem é a temperatura de A. No ponto A temperatura 300. Agora olhe para o ponto B. Quem é o volume de B? Volume de B. Localiza B no gráfico e diz quem é o volume. Lá no Rio, 60. Agora, sobre a temperatura de B, o povo quer saber. Gente, bora checar. Volume de A, presente, 20. Temperatura de A, presente, 300. Volume de B, olha no gráfico, VB, 60. Temperatura de B, o povo quer saber. Vamos agora simplificar o que a gente pode simplificar. Cuidado na matemática, viu? Eu vou pegar 20 e dividir por 20. Então aqui fica 1. Então eu pego 60, divido por 20. Aqui ficou 3. Ei, professor, calma aí, por favor. 20 dividido por 20, 1. Simplifiquei. 60 por 20, 3. Agora ficou 1, ó. Aí foi aquela matemática. Los melitos, extremitos, cruz, credo, meios. 1 vezes TB. Ó, 1 multiplicado por TB. 1 multiplicado por TB, temperatura de B. Agora, igual. Aqui ficou 30, ou 300, vezes 3. 300 vezes 3, 900 e 900 Kelvin. Você poderia fazer isso também, se não quisesse fazer o cálculo nenhum, tu podia ficar assim, braço cruzado e fazer só na lei. É, professor, isso não é malícia? Olha para mim, olha. Não é proporcional? É, Nogueira, proporcional. O que quer dizer proporcional? Se um aumenta, o outro aumenta. Proporcional. Aqui não é 20 e passou para 60. De 20 para 60, eu te pergunto, qual é o número que tem que pegar 20 e multiplicar para dar 60? Qual é o número que eu pego 20 e multiplico para dar 60? Não é 3? Então aqui tem 300 vezes 3, 900. O que aumenta num, aumenta no outro. Eles são proporcionais. De 20 para chegar em 60, tu multiplicou por 3, 300 vezes 3, 900. Então, isso é uma transformação que a gente diz que é transformação isobárica. Olha a lei. Na transformação isobárica, a pressão se mantém constante. A pressão não varia. Mas o volume e a temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, nessa aula de hoje, o foco foi basicamente isso. Primeiro você entender que a termodinâmica ela vai estudar as relações entre o calor, o trabalho e a energia interna. Segundamente, você entendeu que um gás é caracterizado pelas suas variáveis de estado, que são a pressão, o volume e a temperatura. Cada grandeza dessa com sua respectiva o quê? Unidade. Depois você conheceu como é que caracteriza uma transformação gasosa. Uma transformação gasosa acontece quando uma das variáveis ela é constante e as outras variam com suas leis. Ou até mesmo também pode-se variar as três: pressão, volume e temperatura. Quais são as transformações particulares? Isotérmica, isobárica e isométrica. Muito obrigado pela atenção. Ponha Jesus no coração e na mente. Deus ajuda quem estuda. E até a próxima aula, povo de Deus.